Então, pessoal, fisioterapia ortopédica para FGV, tá? Uma coisa, gente, que sempre a gente vai lembrar, sempre, 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 quando vocês forem estudar fisioterapia ortopédica, tá aparecendo aqui na tela, tá? Que é a relação entre a fase de reparo tecidual e as modalidades terapêuticas possíveis. Isso já ajuda demais. Então, vamos lá, ó, na fase aguda, os principais recursos são crioterapia, estimulação elétrica, que é o TENS, compressão intermitente, laser de baixa potência e repouso. 3 primeiros dias, tá? Às vezes repouso relativo. Na fase inflamatória, que daí já seria assim, tá? Uma fase menos aguda, vou falar assim, tá bom? Porque ainda não passou, né? Aquela inflamação toda, ainda tem edema, embora ele tenha diminuído, ainda está quente ao toque, a palpação e os movimentos são dolorosos. Então, ó, mantém crio, estimulação elétrica, compressão intermitente, laser de baixa potência e começa exercícios de amplitude de movimento, tá? Na fase de reparo fibroblástico, aqui a gente já está na fase subaguda, então passou a resposta inflamatória inicial, onde as células de proteção chegaram. Na fase de reparo fibroblástico, gente, pensa assim, ó, que as células vão estar produzindo, tá, aquele tecido conjuntivo para fazer a cicatrização, tá joia? Então, normalmente a gente está nessa etapa, se a gente pensar em nível celular. Termoterapia pode começar de termoterapia superficial para melhorar a circulação sanguínea, estimulação elétrica, que normalmente é o TENS, laser de baixa potência, compressão intermitente, amplitude de movimento e fortalecimento. Lembrando sempre que o fortalecimento a gente começa com o exercício isométrico, tá bom? Então, sempre assim. E na fase final, tá? Que é a fase de remodelagem, então pensa assim, que você teve uma, uma, eu ia falar uma fratura, deixa eu pensar um termo melhor. Você teve um dano na sua parede, tá? Aí tem um buraco lá de um quadro que você colocou, de um parafuso. Aí você vai preencher, né, aquele buraco lá com massa e depois você vai fazer o quê? Você vai lixar, né, para poder pintar. Então a fase de remodelagem é a fase de refinamento, é a fase final do reparo tecidual. Nessa fase, a gente já usa ultrassom, estimulação elétrica, laser de baixa potência, diatermia por ondas curtas e microondas, amplitude de movimento, fortalecimento e atividades funcionais. Então, a gente já entra com a atividade funcional, que seria os exercícios de recuperação, tá? Da atividade esportiva, por exemplo, que a pessoa pratica, de propriocepção, de equilíbrio. Se for, né, um caso de marcha, já evolui, né, para descarga de peso. Se for um atleta, treino pliométrico e assim por diante. É a fase final. Então, sempre lembra disso que vai ajudar, tá? Um outro ponto que vem me chamando muita atenção nos concursos é a questão, né, questões relacionadas à coluna vertebral, especialmente a tratamento de lombalgia, tá? Então, vou passar aqui para vocês, gente, um pouquinho sobre isso, porque eu acho que tem muita tendência de aparecer na prova da FGV, tá bom? Lombalgia também vai falar aqui de cervicalgia, tá? Dor torácica, mas vamos prestar bastante atenção, porque vem caindo bastante lombalgia. Então, ó, atenção aqui, gente, a primeira informação. Repouso no leito não é recomendado. Repouso no leito não é recomendado, tá? Como intervenção para dor lombar simples. Em caso grave, pode ser necessário no máximo 2 dias. Mas, assim, guarda isso. Por quê? Porque a gente tinha uma tendência, né, principalmente quem não está habituado aí, né, com a fisioterapia ortopédica, né, as visões mais recentes, a gente tinha uma visão mais antiga de repouso, tá? Então, repouso não é tratamento para lombalgia, tá bom? Bem, proteção articular pode ser utilizada? Pode ser utilizada. Proteção articular, por exemplo, é o uso de uma órtese, tá? Para a coluna lombar, para a coluna cervical e assim por diante. Então, ó, reduz e controla a dor, minimizando os movimentos repetitivos, se está naquela posição, né, naquela condição de ADM dolorosa, tá? Então, por exemplo, colar cervical, a almofada para sustentar a coluna na posição de lordose lombar normal, pode ser utilizado. Mas
Ai, gente, desculpa, deixa eu só voltar aqui. Mas mesmo assim, gente, não é, tá, a conduta principal que a gente tem, tá bom? Então, não vai ser a conduta principal a imobilização também. Tô só falando aqui para vocês que pode ser utilizado, tá? Deixa eu só retornar aqui rapidinho, já vai voltar aí grandão para a tela de vocês, porque eu acabei apertando aqui o botãozinho errado. Vamos lá. Educação do paciente. Isso aqui também sempre cai em provas. Ó, é um componente importante de qualquer processo de reabilitação. O paciente, ele deve ser orientado a encontrar a posição neutra, uma posição de função favorável da coluna, a que seja menos dolorosa, tá? E que representa a posição de estresse biomecânico minimizado. Essa é a recomendação, tá bom? Ele também deve ser aconselhado a permanecer o mais ativo possível. Então, novamente, a questão da atividade e continuar as atividades de trabalho diárias normais sempre que possível, tá? Recomendação, ok? Outras questões aqui para a gente discutir que pode aparecer na prova, tá? Os fatores causadores, eles devem ser avaliados e devem ser tratados. Então, por exemplo, se a característica da dor lombar da pessoa é por desequilíbrio na função muscular, ou na dor cervical, dor torácica, o paciente ele deve ser ensinado a corrigir esse desequilíbrio por meio de exercícios de fortalecimento, autoalongamento ou técnicas de automobilização, que muitas vezes são aquelas técnicas, pessoal, que utilizam movimentos aí, né, ativos realmente para o paciente corrigir. Exercício de fortalecimento, tá? Sempre começar, ó, começa com exercício isométrico, plano simples, posição neutra, posição supina, tá bom? E depois posições sentadas em pé. Progride para contração isométrica de movimento combinado e, quando os sintomas permitirem, contração concêntrica dos vários grupos musculares. Então, recomendação de fortalecimento. E quanto à terapia manual, então inclui técnicas de tecido mole, mobilização, manipulação, são usadas para exame e para intervenção para determinar a fonte e a contribuição relativa das estruturas que estão causando a dor, que estão causando a disfunção no paciente, e para aliviar a dor e melhorar a mobilidade. Então, acho isso aqui interessante, gente, porque traz uma visão geral do tratamento da coluna e que vem caindo muito em provas, tá? Fica atento. Eu tenho, assim, um feeling muito grande que isso vai cair na prova da FGV, tá? Alongamento, pressão profunda, massagem e tração ajudam com a dor. Controle neuromuscular deve ser ensinado primeiro na posição estática, avançando em seguida para incluir controle durante as atividades dinâmicas e funcionais, por meio de um programa de estabilização apropriado. Então, controle neuromuscular são posições aí que vão associar contração isométrica, com contração, com alongamentos e assim por diante, como, por exemplo, usa no Pilates. E o condicionamento aeróbico deve ser mantido ou melhorado durante todo o processo de reabilitação. Então, tudo que a gente pensa em coluna, tá? É, levando em consideração, claro, aqui que a gente não está falando de uma doença grave, tá? A gente está falando de disfunção, de lombalgia, que pode estar relacionada ao trabalho, né? E tudo mais, vai trazer para a gente essa visão de movimento, tá? Então, deixar isso aqui para vocês como uma forma de revisão e de aprimorar aí os conhecimentos. Algumas questões, gente, vão ajudar a gente aqui, né? Vou trazer o que tem da FGV, nem todas tá diretamente relacionadas a isso, mas é que eu achei que esse é um ponto importante da gente dar atenção, tá? Para a preparação de vocês. Então, essa questão fala o seguinte, ó, nas alterações dolorosas da coluna vertebral, na fase subaguda, adota-se exercícios de movimento controlado. O exercício de deslizamento na parede com agachamento parcial e avançado tem como objetivo. Vocês conseguem visualizar esse exercício, gente? Encosta na parede e faz o agachamento, tá? Objetivo: dar mobilidade para a cintura pélvica? Não, né, gente? Mobilidade na cintura pélvica, a gente pode pensar movimento de anteroversão e retroversão na bola, por exemplo. Aumentar a resistência à fadiga?
deixa aí, né? Você fala assim, isso aqui eu não sei, né? Porque fazer agachamento eu acho que cansa, então vai melhorar a fadiga. Bem, deixa aí. Letra C fala o seguinte: flexibilizar as articulações intervertebrais? Não, né, gente? Para isso aqui é manipulação, mobilização. D, fortalecer os abdominais e os eretores cervicais? Agachamento, gente? Não, não tem essa dúvida, por favor, tá? Abdominal, posso até pensar ali que está estabilizando, mas quando a pessoa está encostada na parede, a parede ajuda a estabilizar. E letra E, fortalecer os membros para a atividade de levantar. Ou seja, é o que a gente usa no agachamento. Qual alternativa você marcaria, pessoal? Ai, gente, vamos eliminar sempre aquelas que claramente não é, e não vamos errar, pelo amor de Deus, né? Fortalecer os membros, ok? Então, essa aqui é a atenção principal. Membro inferior, junto com aquela revisão de coluna ali, eu acho essencial, tá, gente? Membro inferior. Aqui, pessoal, eu fiz um resumo, tá? Então, um resumo de coisas que é sempre bom lembrar, tá bom? Então, a síndrome patelo-femoral fêmuro-patelar é uma dor por alteração biomecânica na patela. O aumento do ângulo Q piora a lateralização da patela. Guarda isso, gente. Então, ó, aumento do ângulo Q piora a lateralização da patela, tá? O aumento do ângulo Q, ok? Lesão de LCA. Então, pontos de destaque: testes Lachman, pivot shift, jack, teste e gaveta anterior. E aqui um detalhe para quando a banca quer pegar pesado. Então, a banda anteromedial do LCA é tensionada quando o joelho é flexionado. E a posterolateral é tensionada quando o joelho ele é esticado, tá? Então, dá um jeito aí, gente, de guardar, ó, anteromedial quando o joelho é flexionado. Se você guardar uma, a outra você vai saber por eliminação, tá? Então, anteromedial quando é flexionado. Eu gosto de lembrar sempre essa que me ajuda, tá bom? Sempre lembrar isso. Lesão de LCM, colateral medial. Então, os objetivos iniciais são estimular a cicatrização, manter a ADM, força muscular e trofismo, principalmente do quadríceps, tá? No quadríceps já pode começar a contração isométrica logo nos primeiros dias após a lesão. E o mais importante aqui, ó, proteger contra o estresse em valgo, porque o colateral medial estabiliza o valgo do joelho, tá? Com as fases de cicatrização e evoluindo no exercício. Gente, lembrando que essas lesões aqui, principalmente lesão traumática, né, LCA, LCM, elas vão respeitar muito aquelas fases do processo de cicatrização que eu falei ali no começo da aula para vocês, tá? A fase aguda, aquela menos aguda, tá? Subaguda e remodelagem, beleza? Também membro inferior, coisas para sempre lembrar. Músculos da pata de ganso, sartório, graça e semitendinoso. Bursite trocantérica, afeta, tem tensão, né, na banda iliotibial, no tensor da face lata. Levantamento persistente quando sentado é a principal mecanismo, tá, da bursite trocantérica. Isso aqui você pode relacionar, gente, com agachamento, tá? Então, quem faz aí exercício de agachamento excessivo. Exceção de ação do glúteo máximo e aumento do ângulo Q. Então, para facilitar a nossa vida, né, tanto na síndrome patelofemoral quanto na bursite trocantérica, o aumento do ângulo Q favorece a doença, tá? Legg-Calvi-Peters é a necrose vascular da cabeça do fêmur. E um outro destaque aí que eu tenho muito feeling aí de cair em prova é a ruptura do tendão calcâneo, e o teste é o teste de Thompson, tá? Então, como eu disse para vocês, aqui eu trouxe alguns pontos que eu acho interessante da gente guardar, né, sobre diversas doenças. Vamos ver uma questão. Fala o seguinte, ó, leia o fragmento a seguir. Tananã é uma apofisite de tração na tananã do tendão calcâneo, sendo uma causa comum de dor no de crianças atleticamente ativas. Assinale a opção correta. Então, vamos lá, gente.
Osgood Schlatter é tendão calcâneo? Aí você fala assim, não, é tendão patelar, né? É joelho. Doença de Eisling, fala aí, não lembro. Doença de Sever, não lembro. Hallux valgo é tendão calcâneo? Não, hallux valgo, né, é o dedão do pé. Neuroma de Morton é tendão calcâneo? Não, neuroma de Morton é uma alteração que a gente tem ali, né, na região de metatarso. Aí você fica entre esses dois, né, Eisling ou Sever, você fala assim, não conhece essas doenças. Vamos lá, gente, ó, tá falando de uma apofisite de tração, na região tal do tendão calcâneo, tá? Será que seria na dilatação ou na inserção? Sendo uma causa de comum em dor onde? No tornozelo ou no calcanhar? Gente, se é tendão calcâneo, é no calcanhar, tá? Então, chama doença de Sever. Eu sei, a gente não ouve falar muito, às vezes a gente fica com medo, mas vai pensando aí, vai eliminando. Aí eu trouxe aqui só um resuminho dessas doenças que apareceram ali na questão, para a gente poder relembrar também, tá? Então, vamos fazer a leitura aqui comigo? Olha só. Doença de Sever, tá? Leitura atenta, calma, tá joia? Para você poder se lembrar. Também conhecida como apofisite do calcânio, trata-se de uma inflamação na apófise do calcânio que acomete crianças e adolescentes que praticam atividade física. Osgood-Schlatter é uma osteocondrite que acomete a região da tuberosidade anterior da tíbia em crianças que estão em fase de crescimento. Doenças de Eisling é uma osteocondrose do quinto metatarso, uma lesão pouco comum que acomete jovens esportistas entre 7 e 10 anos, causando inchaço e dor nos pés. Hallux valgo, desvio lateral em valgo do hallux, acompanhado de desvio medial da cabeça do primeiro metatarso. Em neuroma de morto, ocorre espessamento no tecido ao redor dos nervos do pé, localizado entre o terceiro e o quarto metatarso, tá? E esse espessamento forma um nódulo. Então, aqui para a gente complementar aquelas doenças de membro inferior que eu falei antes. Aqui uma outra questão, gente, que é interessante também, que diz respeito, diz respeito às lesões de tecido mole. Aqui a gente vai ver para a gente ver se a gente conseguiria fazer essa relação. Essa questão ela fala aqui, ó, para que eu relacionar. Oh, meu Deus. 1, entorse, grau 1, 2, tendinose, 3, contratura e 4, distensão. Lê a primeira assertiva aqui comigo, ó. Alteração degenerativa e crônica do tendão, acompanhada de dor e muitas vezes associada ao seu espessamento. Gente, isso aí tem cara de entorse? Não, né? De contratura, tendão não sofre contratura, quem sofre contratura é músculo. De distensão, não, tendão não sofre distensão, quem sofre distensão é músculo. Então, gente, falou em alteração crônica também, tendinose. Então, a gente já vai para o 2. Vamos ver aqui, ó, a gente já elimina, fica só com duas alternativas. A segunda, gente, vocês estão vendo que é o 3? Só pode ser essa, né? Então, ó, 3 aqui, contratura. Contração involuntária em que o músculo demora a retornar ao seu estado de relaxamento. Contratura músculo. Terceiro, ruptura de algumas fibras musculares com edema e desconforto pequeno. Gente, fibra muscular é o quê? Distensão. E no quadro fala de ruptura mínima do ligamento. Ligamento aí vai estar relacionado ao entorse, tá? Então, a nossa resposta aqui seria qual? A letra D, né? Deixa eu ver. 2, 3, 4 e 1, tá? E aí, pessoal, vale a pena que a gente confere. Lembrar, tá? Entorse grau 1, ruptura mínima da estrutura do ligamento apresentando pouco ou nenhum edema e perda funcional mínima. Atenção, gente, entorse chove na prova da FGV, tá? Tendinose, alteração degenerativa crônica do tendão acompanhada de dor e muitas vezes associada a espessamento. Contratura, contratura é músculo. Contração involuntária que o músculo demora a retornar ao seu estado de relaxamento.
Distensão. Distensão é músculo. Ruptura de algumas fibras musculares. Está falando grau 1, né? Com edema e desconforto pequeno. Tranquilo, né, gente? Então, aqui novamente, a gente sempre usando a eliminação ao nosso favor, tá? Essa aqui é uma questão que eu acho mais difícil. Vamos dar uma olhadinha? Os meniscos ajudam na transmissão de carga, absorção de choque, lubrificação e nutrição articular, estabilidade mecânica e condução dos movimentos. Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta. Vamos ver se a gente consegue eliminar alguma, gente? Ó, a primeira fala assim: o menisco medial forma um círculo incompleto em forma de C. Então, deixei aqui, ó. Letra A. O menisco medial forma um círculo incompleto em forma de C, tá? Então, isso está correto. O medial é C e o lateral é O. Lembra sempre o seguinte, gente, o medial é maior, tá? Então, não fecha a casinha, ó. O medial é maior, tá? Ele fica em C, beleza? A 2, ela fala o seguinte, tá? Na B aqui. O menisco lateral tem uma inserção na porção do ligamento colateral medial e no tendão semimembranoso. Você fala assim, menisco lateral, inserção do ligamento colateral medial. Então, vamos lá. O menisco lateral não tem, né, essa inserção no medial. Aqui tá, cortou aqui a resposta, mas a gente vai ter o menisco lateral relacionando com o medial. A gente achou aqui que a primeira estava correta, né, pessoal? Então, essa aqui está verdadeira, essa aqui está falsa. Na C, fala o seguinte: o teste McMurray foi originalmente desenvolvido para diagnosticar lesão no corno posterior do menisco medial. Vamos lá. McMurray, correta. Foi originalmente desenvolvida para diagnosticar lesão no corno posterior do menisco medial. Essa afirmativa é correta também. Então, se a gente volta aqui, opa, essa aqui é verdadeira. O que que acontece, pessoal? Essa questão aqui, ela foi anulada pela banca, tá? A gente não vai chegar numa resposta. Mas eu coloquei ela aqui só para a gente revisar aspectos do menisco, tá? Só para a gente revisar. Letra D fala assim, ó, ruptura em alça de balde não é um tipo de lesão do menisco. Afirmativa falsa, gente, guarda aí. Essa chamada ruptura em alça de balde é um tipo de lesão do menisco, tá? Então, para a gente trazer aqui, ó, essa ruptura é um tipo de lesão do menisco. E na letra E fala assim: o menisco pode ser dividido em 3 regiões: externa, média e interna, sendo a região interna com melhor vascularização. Essa aqui também é uma afirmativa errada, tá? O menisco ele é dividido em raiz anterior, tá? Que vai ser a inserção do menisco na tíbia, na sua parte da frente, corno anterior, que é a região da frente do menisco, corpo, que é a região entre o corno anterior e posterior, e corno posterior, que é a região de trás do menisco, e raiz posterior, que é a inserção posterior na tíbia. Isso a gente está falando aí do medial, tá? Então, ó, se vocês olharem aqui, ó, dá para a gente ver direitinho essas regiões, tá? No lateral também está aparecendo aqui, né? Então, raiz posterior, corno posterior, corpo, corno anterior e raiz anterior. E a afirmativa, ela falava o quê? Que o menisco é dividido em 3 regiões. Não, na verdade, ele é dividido em 5 regiões. Mas, de qualquer forma, gente, como eu disse para vocês, essa questão aqui ela foi anulada, ela tem 2 corretas, né? Tanto a A quanto a C estavam corretas, essa terceira aqui é falsa. Eu trouxe ela para a gente revisar aspectos do menisco. Eu sempre acho questão de menisco difícil, sabe? Acho difícil guardar esses pontos, então sempre que a gente tem a oportunidade de revisar, acho que é importante. Bora lá, mais uma questão. Então, vamos lá, pessoal. Começando aí a tendência da FGV de perguntar sobre entorse, tá? Durante um treino de futebol, adulto jovem sofreu um entorse grau 1 no tornozelo direito e recorreu prontamente ao departamento de saúde do clube. Foi acolhido pelo fisioterapeuta que prescreveu. Gente, vamos voltar aqui, ó, que se a gente voltar aqui, a gente já vai ver, ó, entorse grau 1. Ruptura mínima da estrutura do ligamento, apresentando pouco ou nenhum edema
e perda funcional mínima, tá? Então, só para a gente lembrar isso aqui. É correto imobilização e repouso de uma semana? Não, ainda mais em atleta, né? B. Contatar imediatamente uma ambulância e conduzir o paciente ao hospital mais próximo para a radiografia na região? Gente, entorse grau 1? Não. Como que eu sei que o entorse é grau 1? Porque tem pouco edema e porque tem pouca perda funcional, tá? C. Utilização por 7 dias de anti-inflamatório? Não, fisioterapeuta não prescreve medicamento, ok? Para provas de concurso, não está valendo nenhuma resolução do CREFITO, tá? Ou do COFITO. D. Imediato tratamento crioterápico compressivo com imobilização e elevação do membro inferior direito para reduzir o processo inflamatório nas primeiras 24 horas. Lindo, né, gente? Eu amei essa aqui, vamos deixar ela aqui, vamos olhar a E, ver se é melhor. Laser terapia pulsátil ao redor da lesão para acelerar o processo cicatricial e retornar o mais rapidamente ao treinamento. E aí, pessoal? O que vocês acham que é a melhor resposta? Entorse grau 1. O protocolo, gente. Crio, imobilização, elevação para reduzir o processo inflamatório, fase aguda. Acabou de acontecer, tá? Lembra, você elimina aquelas obviamente erradas e escolhe entre a melhor é essa aqui que a gente está vendo, tá? Outra coisa, laser pulsátil, a gente não vê esse termo, né? A gente vê o laser vermelho, a gente vê o laser invisível, né? Laser terapia de baixa potência, mais pulsátil não. E aí, como entorse cai muito, vamos lá, gente. Ó, grau 1, tá? Leve, normalmente envolve apenas o ligamento talofibular anterior em capacidade mínima. Grau 2, moderado, pode envolver os ligamentos talofibular anterior e calcâneo fibular em capacidade moderada. E grau 3, acentuado, podendo envolver o talofibular anterior, o calcâneo fibular e o talofibular posterior. Incapacidade com perda de ADM e dificuldade de apoio corporal. Então, gente, no grau 3 vai ter sinais muito claros disso, o edema vai ser muito grande, o hematoma também. Prognóstico, grau 1, tá? É muito variável isso, mas normalmente recuperação completa em 12 dias. Grau 2, 2 a 6 semanas. E grau 3, de 4,5 a 26 semanas, tá? Então, isso é literatura, tá, gente? Então, ó, apenas 25 a 60% também muito variável, fica sem sintomas de 1 a 4 anos após lesão. Próxima questão. Entorse é definido como uma distensão grave associada a sobrecarga intensa, estiramento ou laceração de tecido mole, com uma cápsula articular, um ligamento, tendão ou músculo. As entorses são classificadas em graus de acordo com a gravidade. Um entorse grave é classificado como. E aí, gente? Vocês lembram? A gente acabou de falar, ó. 1, 2 e 3 para entorse, né? Então, entorse grave é a entorse grau 3, tá? 4 e 5 não existe aqui, a gente já acerta a questão. Fica bem atento, então, porque a FGV gosta de fazer perguntas sobre entorse. Tudo bem? Bora lá. Último tema, gente, fraturas, tá bom? Então, fraturas, minto, não é o último tema, mas está quase. Fraturas é um tema importante também. A gente vai ver uma questão aqui da FGV, mas eu também quero revisar alguns pontos. Então, a fratura é quando a gente tem a lesão óssea, né? Não é lesão de tecido mole mais, é lesão do osso. Tem perda da continuidade óssea, algumas regras importantes da gente saber. Quanto maior o acometimento de parte mole, junto com, né, a lesão óssea, piora o prognóstico. Então, pense, você tem uma fratura exposta, né, que lesionou ali músculo, ligamento, fáscia, ou se junto com a fratura rompeu ligamentos, né, do joelho, tornozelo, então piora o prognóstico, tá bom? De uma forma geral, a fratura ela ocorre após atingir o limite da resistência do osso. O osso, gente, é tecido duro, então ele deforma um pouco, mas ele deforma muito pouco. E a gente pode ter várias complicações associadas com fratura. Uma das complicações mais comuns, ó, lembra aí, tá? Fratura de fêmur, tá? Uma complicação que pode aparecer em prova, mais comum que eu falo em prova de concurso, é a embolia gordurosa, tá? Então, o paciente desenvolver embolia gordurosa. Agora, se a gente pensar
Em complicações gerais, a gente pensa muito na pseudoartrose, que é quando o osso não consolida numa posição correta e fica como se fosse uma articulação ali naquela região onde deveria ser o osso rígido. Falando em consolidação da fratura, a consolidação, a gente tem a primária e a secundária. Guarda aí, pessoal, a consolidação primária acontece por tratamento cirúrgico. A gente tende a errar isso, porque você pensa assim, ah, é primário. Ah, então se é primário deve ser com gesso. Não, gente, primário é cirúrgico, tá? Onde é feita uma redução, alinhamento do osso, e normalmente o osso é fixado, né, por placa e parafuso. Já a consolidação secundária, ela acontece a partir do tratamento conservador, então, a imobilização engessada, onde tem a formação de calo ósseo. Só guarde aí, gente, que é a secundária, que é pela imobilização engessada, formação de calo ósseo, porque a gente tende a errar isso. Tipos de fratura, aqui para a gente observar também. Então, a gente tem a fratura transversal, vai olhando a figura que já é autoexplicativo, tá, gente? Longitudinal, né, ao longo do osso, oblíqua exposta, oblíqua desviada, espiral, tá vendo que tá rodando? Fratura simples, só de um ladinho, e cominutiva, que são múltiplos fragmentos. Também existe esse modelo aqui, gente, essa forma aqui, que é a fratura impactada, tá? Onde vai ter, né, esse achatamento do osso, beleza? Então, classificações. E aqui, gente, alguns tipos de fratura que a gente sempre tem que lembrar. Vira e mexe as bancas perguntas, que são nomes especiais. Então, vamos tentar gravar? Galho verde. Vocês já tentaram quebrar um galho verde? Um galho verde, assim, você tirou da árvore, aí você vai quebrar. O que que acontece, gente? Quebra só um lado, a outra parte fica inteira. Isso é comum em fratura de osso longo de criança, tá? É uma fratura incompleta. Só uma parte da cortical óssea é mantida, tá? Se parecendo com um galho verde. No lado convexo, a angulação acontece, tá? Desculpa, ocorre ruptura no lado convexo, lembra que o lado convexo é o lado grande da colher, certo? E angulação no lado côncavo. Normalmente são aquelas fraturas que às vezes quando a gente vê assim em vídeo que causa grande deformidade, né? Fica com o braço todo torto. Normalmente é braço. Fratura luxação Monteggia. Então guarda aí, gente. Monteggia é fratura da una com luxação da cabeça do rádio. E galease. Galease é a fratura do rádio com luxação da articulação radionar distal. Então, a gente tem que lembrar isso aqui, tá? Monteggia é una. Proximal, tá vendo? Ó, luxa a cabeça do rádio. Galease é fratura do rádio com luxação da articulação radionar distal. Ai, professor, isso pode cair? Pior que pode, tá, gente? Senão não teria falando para vocês. Fratura de Colles é uma das mais comuns que a gente vê, que é a fratura distal do rádio com desvio dorsal, que é essa queda com a mão espalmada. Queda com a mão espalmada, gente, ela pode causar a fratura de Colles, que é a fratura do rádio, ou a fratura do escafoide, tá? Que é o ossinho aqui, o primeiro ossinho do carpo. A fratura de Smith é diferente da de Colles, por quê? Porque é com a mão com desvio anterior. Tá vendo a figurinha aqui, ó? Então, esses nomes são importantes. Outra que eu guardaria é a fratura de Jones, que é a fratura aqui do quinto metatarso, tá? Vamos lá. Só colocar uma questão aqui. Relacione os tipos de fratura e suas respectivas definições, tá bom? Aí tem Monteggia, Smith, Stress e Jefferson. Vamos tentar achar uma que a gente sabe, gente, tá? Então, ó, a primeira fala assim, fratura de uma massa lateral da vértebra C1. Você fala assim, essa eu não estudei. Então, pula ela. Segunda, resultam de remodelagem óssea acelerada em resposta ao estresse repetido. Fala de estresse aqui, de estresse ali. Me parece fratura por estresse, mas vamos lá. Terceira, combinação de lesão envolvendo a fratura da una
e a luxação da extremidade proximal do rádio. Essa você lembra, você fala assim, essa é Monteggia, essa eu lembro. Então, no terceiro, gente, é 1, tá? Vamos ver se a gente elimina aqui. Ó, a gente eliminou 3 alternativas. O que que a gente já viu? Que a que vem antes dela é a 3, então já confirmou para a gente que é por estresse, né? Monteggia está aqui. E a última fala assim, ó, fratura completa distal do rádio com luxação palmar do fragmento distal, também definida como fratura reversa de Colles. Vocês lembram qual que é a reversa de Colles? Smith, tá? Então, Smith é o 2. A gente tem o final 3, 2, 1. Então, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 1, 2. Deixa eu ver. 3, 1, 2, desculpa. 3, 1, 2 é a alternativa A. Então, a de Jefferson, gente, guarda aí. Que agora a gente está vendo que é uma que pode cair também, né? Fratura da massa lateral da vértebra C1 e rompimento do anel C1 no arco posterior. Tá joia? Essa é a de Jefferson. As outras, né? Pelo menos aqui a Monteggia e a Smith a gente tinha estudado. E por isso que eu trago para vocês, tá? Se não fosse importante, eu não traria. E aí, um outro ponto, gente, que eu acho importante aqui é falar da fase de recuperação da fratura, porque lá no começo da aula a gente falou muito das fases lá inflamatória e tal, que está muito ligado ao tecido mole. Quando é fratura, a gente divide em 3 fases, ó, inflamatória, subaguda e final. E aí, o tratamento fisioterapêutico depende se a técnica de recuperação for conservadora, que é o uso do gesso, né, que vocês lembram que é a consolidação secundária, ou se o tratamento for cirúrgico, que a consolidação é primária. Presta atenção aqui, pessoal. A pessoa quebrou o braço e está com gesso, tá? É o que eu vou falar aqui, ó. Na fase aguda, mobilização ativa e passiva dos segmentos sem imobilização. Ou seja, gente, se a pessoa quebrou, por exemplo, o braço, né? Ela quebrou ali aqui, né? O antebraço. Eu posso mexer o ombro? Sim. Eu posso mexer os dedos? Sim. Entenderam? Então é isso que a gente faz, e isso é importante, tá? É importante a gente saber. Na segunda fase, ó, quando te retirou a imobilização, vai fazer mobilização das partes acometidas e não acometidas, mobilização passiva de baixa carga e alongamento, normalmente para recuperar ADM. Se tiver dor ou edema, utilizar tratamento para dor e para edema, tá? Por que que fala em mobilização passiva de baixa carga? Porque normalmente o ganho de ADM, vamos supor que a pessoa engessou com o cotovelo fletido. Esse ganho de ADM tem que começar devagar, tá, pessoal? E daí depois vai progredir. E no final, a gente vai ter recuperação total de força, de ADM, de atividade de vida diária, assim por diante. Quando a gente tem o tratamento cirúrgico, lembra, consolidação primária, na fase aguda, pessoal. Então, sei lá, um idoso fraturou o fêmur, fez lá, né, uma prótese ou colocou uma haste. Tratamento: proteger a cicatriz cirúrgica, controle da dor e do edema, manutenção da amplitude do movimento do segmento não acometido. Então, onde não está acometido, você mexe. Segunda fase, proteção, controle da dor e do edema e aumentar a amplitude de movimento. E fase final, recuperar o que falta, né? Amplitude de movimento completa, fortalecimento, se for o caso, descarga de peso e assim por diante. Vamos guardar mais uma coisa, gente. O tratamento cirúrgico, ele demora mais, tá? O osso demora mais para recuperar do que no tratamento gessado, tá bom? Então, aqui só para guardar. Vamos lá, então. Tem aqui, gente, uma questão que ela fala mais ou menos disso. Deixa eu só achar aqui. Isso, essa aqui, ó. Paciente adulto jovem, sexo masculino, com membro superior esquerdo imobilizado há 1 mês, logo após ter fraturado o diáfise da una. Procurou serviço de fisioterapia, apresentando dificuldade em movimentar os dedos e o ombro. Nessa circunstância, é recomendado. Gente, o que que aconteceu aqui? Aquele exemplo que eu dei. A pessoa colocou o gesso aqui,
só que não mexeu o ombro e não mexeu a mão. Então, o que que acontece? Um mês imobilizado, gente, a pessoa vai ter perda, vai sentir dor, vai sentir desconforto. O que que pode fazer? A gente falou ali. O que que pode fazer, pessoal? Deixa eu voltar aqui, ó. A gente deve mobilizar, tá? Nesse caso aqui, a pessoa já está há bastante tempo. Então, olha só. Letra A, evitar o movimento de todo membro? Não. Letra B, fazer anamnese, solicitar retorno ao médico responsável pela imobilização para que ele avalie a liberação para fisioterapia? Não, gente, você sabe o que você deve fazer, tá? Você tem liberdade para isso, fisioterapeuta. C, iniciar a recuperação funcional o mais precoce possível, pois não há restrição à mobilização dos dedos e do ombro. A gente acabou de falar, lembra que eu falei que isso é importante? Às vezes é o tipo de coisa que a gente estuda e passa batido. Não pode, tá, gente? É essa aqui a nossa resposta. Letra D, iniciar a fisioterapia somente após o segundo mês. Não. Letra E, solicitar radiografia de antebraço e ressonância da mão e do ombro para analisar a possível lesão. Gente, qual que é o custo-benefício disso? É só para os planos de saúde ficarem mais caros, né? E impedir que a gente peça exame, né? Dificultar. Então, letra C, a gente acabou de falar ali, pessoal. Esse paciente ele está tendo dor no ombro e no dedo porque ficou sem mexer, porque foi mal orientado, tá bom? Bem, então esse aqui é um ponto de atenção, tá, para vocês. E aqui eu coloquei só mais uma questão, gente, que fala de um assunto aí que, se caísse em prova para mim antes de eu ver isso aqui, eu acho que eu não ia acertar, não, tá? Vê se você iria acertar. Não sei se vocês já viram essa questão. 2 dias após reiniciar a atividade física, no retorno de um mês de férias, uma paciente adulta jovem refere dor muscular intensa nos grupos musculares diretamente relacionados com o exercício físico realizado. Considerando que o diagnóstico é de dor muscular tardia, a sua principal causa está relacionada a. E aí, pessoal, vocês sabem qual que é a principal causa de dor muscular tardia? Vamos lá, vamos direto à resposta, porque isso aqui a gente realmente não estuda, tá? Ou a gente estuda muito pouco. Então, a principal causa são lacerações ou irritação periosteal, né, ao redor do osso, por contrações musculares excêntricas. Então, principalmente pela contração excêntrica, tá? Eu trouxe até aqui uma revisãozinha, pessoal, porque como é um tema que a gente não vê muito, é interessante a gente saber mais, tá? Então, ó, vamos acompanhar aqui comigo, ó. A dor muscular tardia ocorre após 8 horas do exercício realizado e, com o passar das horas, aumenta a intensidade da dor nas primeiras 24 horas, alcançando até 72 horas. Após esse período, há um declínio progressivo da dor, de modo que, de 5 a 7 dias após a carga de exercício, ela desaparece completamente. Essa é a característica. A dor muscular é de início tardio é causada principalmente pela ação excêntrica, está relacionada com uma lesão muscular real. Essa lesão aqui real, gente, são as microfraturas que servem para o músculo hipertrofiar, tá? Então, só para a gente entender. As contrações do tipo excêntrica são frequentemente utilizadas, pois provocam inúmeras microrupturas, induzindo a dor após o treinamento, mas causam maior hipertrofia. São essas microlesões as grandes vilãs do treinamento de sobrecarga, uma vez que, além da dor, elas provocam inchaço, aumento da síntese proteica e, consequentemente, a sensação de aumento do tamanho do músculo. Elas são vilãs por causa da dor, mas elas são benéficas por conta da hipertrofia, tá bom? Então, esses são os pontos aí para chamar a atenção. E aí, como é um assunto que a gente não vê muito, tá? Vamos guardar isso. Então, seria por estiramento muscular por falta de alongamento? Não. Alimentação inadequada? Não. Microtraumas por contrações concêntricas? Vamos sempre lembrar que as excêntricas são as principais, então, se tem uma concêntrica e uma excêntrica, eu vou escolher a alternativa da excêntrica, tá? E depois, intenso sedentarismo e desuso da musculatura, dá até vontade, né, gente? Mas a dor muscular tardia, ela pode acontecer em qualquer pessoa que realizar
esse tipo de exercício aqui. Pessoal, era isso, a gente está finalizando aqui, né, essa nossa aula, essa nossa revisão de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero ajudá-los na preparação e estou à disposição caso tenha dúvidas.